Olá, galera do nono ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. E o nosso conteúdo de hoje será o segundo governo de Getúlio Vargas. Vocês viram que, em outros momentos, que o Getúlio Vargas passou um bom tempo à frente do nosso país como presidente, através de uma ditadura militar, autoritária. Então, esse cara vai ficar um bom tempo no governo, ele vai ser derrubado através de um golpe, vai ocorrer uma eleição, vocês viram no vídeo passado. O Eurico Dutra vai ganhar essa eleição e vai ter um governo um pouco conturbado, cheio de crises econômicas, crises sociais, financeiras, crises em muitos setores da sociedade brasileira. E isso vai fazer com que o Getúlio Vargas volte ao governo na outra eleição, que é na eleição de 1950. Então vocês viram que eu expliquei um pouquinho no vídeo anterior, falando dessa estratégia do Getúlio Vargas, que ele já previa que o Dutra iria ter um governo desastroso. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai se lançar a candidato na eleição de 1950. Vocês viram em outro momento também que o Vargas sai do governo com aquele... As pessoas costumavam olhar o Vargas como vítima, porque ele foi derrubado através de um golpe. E toda essa arquitetura desse golpe teria sido feito por a imprensa. Isso, as pessoas que apoiavam Vargas pensavam assim. Teria sido feito pela imprensa, pela UDN, que era oposição a Vargas, e por outros partidos que estavam ali. E o Vargas era visto como o vítima, porque ele era o pai dos pobres. Lembra que eu falei isso? Então o cara era bem considerado e as pessoas tinham muita saudade do seu governo, porque várias leis trabalhistas, várias questões sociais tiveram um avanço de fato no seu governo. Então, o Vargas vai ser lembrado e as pessoas vão lembrar com muita saudade do Vargas. E isso vai facilitar a sua volta ao governo no ano de 1950. O Vargas vai concorrer à eleição de 1950 contra o Eduardo Gomes, concorrendo novamente pela UDN, e o Cristiano Machado, concorrendo pelo PSD. Apesar de ter vencido a eleição, o seu mandato dessa vez não foi tão bonito, tão lindo, tão maravilhoso, como tinha sido na época que ele estava no poder, na época da ditadura. O que é que vai acontecer? O Vargas vai ter um mandato muito conturbado. O que é que vai acontecer? Esse mandato de Vargas, de 1951 a 1954, até a sua morte, o que é que vai acontecer? Vai ser um período muito conturbado na história do Brasil. Vai ter uma oposição muito forte contra o Vargas, e isso vai desestabilizar o governo do Vargas, as suas medidas. Mas uma coisa eu vou dizer para vocês, ele vai dar continuidade a seus projetos nacionalistas. O Brasil vai continuar com a sua economia voltada para o nacionalismo, e vão surgir algumas revoltas nas ruas com a questão do petróleo, porque o petróleo brasileiro estava sendo descoberto, muitas pessoas estavam descobrindo petróleo no Brasil, e o povo brasileiro tinha medo de que os estrangeiros viessem ao Brasil roubar o nosso petróleo. Então vai surgir várias campanhas pelo Brasil pedindo que o petróleo fosse da gente. O que é que Vargas vai fazer? Ele vai criar a Petrobras, isso mesmo, que era para estatizar o petróleo, ou seja, tornar o petróleo um produto do Estado, um produto nacional, um produto brasileiro. Então, todo o petróleo encontrado no Brasil seria apenas do Brasil. Só o Brasil poderia explorar esse petróleo. Uma das primeiras medidas tomadas pelo Getúlio Vargas, à sua volta ao poder, foi a criação do BNDE, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico. Então ele vai estimular as manifestações, que eu falei na estante, sobre a questão do petróleo. O Monteiro Lobato, por exemplo, ele foi um dos caras que estava à frente dessas manifestações, onde o petróleo é nosso. Era o que eles diziam, o petróleo é nosso, ou seja, o petróleo é do Brasil. Então, o Getúlio Vargas vai criar a Petrobras para tomar de conta dessa questão. E é uma empresa que até hoje está aqui, né? O Getúlio Vargas vai criar essa empresa nacional, estatal, que é para tomar de conta do petróleo. Isso aí ficou claro para vocês. E a questão do populismo no governo do Vargas continua muito forte, essa questão. O ministro do Trabalho da época, o João Goulart, o que ele vai fazer? Ele vai aumentar o salário
mínimo em 100%. Isso mesmo. Para ganhar o quê? Apoio da massa operária, apoio dos trabalhadores. Então Getúlio Vargas continuou com esse projeto de populismo, esse projeto populista, de ajudar as pessoas mais pobres. Por isso que ele, por muito tempo, foi chamado de pai dos pobres. Mas essa situação vai mudar aí com o passar do tempo, porque a elite brasileira já estava um pouco descontente com o Getúlio Vargas, com essas medidas, com essas coisas que os pobres, minha gente, estavam conseguindo ter uma ascensão social. Então os ricos brasileiros da época não viam isso como algo positivo. Então começa aí uma forte campanha contra o Getúlio Vargas. Os grupos dominantes, a elite brasileira, começa a criticar ferozmente o Getúlio Vargas. E o Getúlio Vargas era um cara da estratégia, era um estrategista. O que é que vai fazer? Vai demitir o João Goulart, o ministro do Trabalho. Mesmo assim, vai conceder o aumento do salário. Ele vai conceder o aumento do salário. Só que o grupo dominante eram os donos da imprensa, do jornal, do rádio. E eram os meios de comunicação que estavam em alta no Brasil. Nessa época a televisão não era algo ainda tão como é hoje em dia. Praticamente todo mundo tem televisão. E nessa época não era assim. Era a época de ouro do rádio e do jornal. Praticamente quase todas as pessoas que sabiam ler, escrever, liam o jornal. Então vai surgir aí uma grande manifestação através dos jornais. Os grupos dominantes vão começar a divulgar nos seus jornais várias críticas contra o Getúlio Vargas. Então o que é que vai acontecer? A UDN, o Exército Brasileiro e os grupos dominantes vão se unir para um objetivo comum, que era derrubar o Getúlio Vargas. Então, um cara chamado Carlos Lacerda, esse cara vai publicar no seu jornal, em vários jornais, na verdade, no jornal Tribuna da Imprensa, várias críticas ao governo de Getúlio Vargas. E a população começou a olhar o Getúlio Vargas com outros olhos, porque ele publicava, na verdade, vários artigos expondo as coisas sujas do Vargas. Isso vai fazer com que um cara próximo ao Vargas pague um pistoleiro para matar o Carlos Lacerda, com tanta raiva. Durante muito tempo, as pessoas acreditavam que teria sido o Getúlio Vargas que mandou assassinar o Carlos Lacerda. O Gregório Fortunato, conhecido como Anjo Negro, contratou um pistoleiro para matar o Carlos Lacerda, que era um cara que fazia oposição muito forte ao Getúlio Vargas. Eu acho que era o inimigo número 1 do Getúlio Vargas. Então os caras vão fazer uma emboscada no Rio de Janeiro. Estava lá no carro o Carlos Lacerda, o motorista e o major da aeronáutica, Rubens Florentino Vaz. Na troca de tiros, o Rubens morreu e o Carlos Lacerda saiu baleado. Essa imagem que vocês estão vendo aí. E isso comoveu o Brasil. O Brasil todinho ficou comovido, porque Getúlio Vargas teria mandado matar o Carlos Lacerda. Mas até hoje foi aberta uma investigação e até hoje ninguém conseguiu provar que Getúlio Vargas mandou matar o Carlos Lacerda. Ele não morreu e isso fez com que ele tivesse mais força, o Carlos Lacerda tivesse mais força. A oposição ferozmente, eu falei para vocês, do Exército Brasileiro, dos grupos dominantes e da UDN. Vão fazer oposição forte ao Vargas e o Vargas não vai aguentar a pressão e vai dar um tiro no seu próprio peito. Ele vai se suicidar em 1954. Acreditava-se no início que ele teria sido assassinado. Só que o cara se suicidou. É o que as pessoas hoje contam pra gente e eu estou passando para vocês. Falam que devido à pressão sofrida pela imprensa, pelos jornais, o rádio, pela UDN, pelo Exército, ele teria se suicidado porque não aguentava a pressão. A população que antes estava ao seu lado estava criticando, estava fazendo toda paderna no Brasil contra o Getúlio Vargas. E ele é um cara que era acostumado com o poder, então acreditava-se que ele perdeu o poder novamente, porque, para quem não sabe, nesse momento o Exército, a UDN e os grupos dominantes estavam arquitetando um novo golpe contra o Getúlio Vargas. Então, estaríamos aí com um novo golpe. E acredita-se que esse golpe teve que ser adiado para 1964, ou seja, 10 anos depois,
porque não existia mais razão do exército brasileiro, das elites dominantes, que não aparece muito nessa questão, tomasse o poder de volta. Não existia nenhuma razão. Então, se o Vargas estava indo mal no governo, não existia uma razão. Então, o Vargas vai dar a sua última estratégia política, que foi se matar. Isso adiou o golpe militar de 1964. É o que acredita. O que a gente deve acreditar, e eu acho que é verdade mesmo, porque, vamos analisar, não tem mais, os próximos governos não vai ter nenhuma razão, só uma razão para eles vai surgir em 1964. E aí eles vão dar um golpe militar, civil-militar, porque a elite dominante também vai participar desse golpe, é importante falar isso para você, a imprensa vai participar desse golpe em 1964, e é um assunto que vai vir após aí, no futuro, e um assunto bacana, um assunto bastante interessante conversar com vocês. Então, o Getúlio Vargas tira sua própria vida e deixa uma carta testamento, falando o porquê que ele se suicidou, e ele coloca na carta que ele se suicidou. Tem um trecho da carta que ele fala que se suicidou porque tinha forças ocultas tramando contra ele. Ele não aguentou a pressão e acabou se matando. Então, logo as pessoas que estavam, a população, né, os operários, os trabalhadores, os mais pobres, que estavam contra o Vargas, eles olha, o Vargas só se matou, o governo do Vargas só foi ruim, porque tinha pessoas tramando contra eles. Então, o Vargas ainda, mesmo após sua morte, teve muito apoio popular. A população brasileira, a maioria, viam essa morte do Getúlio Vargas como um crime político. Foi devido à imprensa. Então, vai acontecer aqui o que no Brasil? Várias manifestações, badernas, vão quebrar muitas coisas nas ruas. Depois do período da morte do Vargas, em 1954, vão acontecer várias manifestações, as pessoas vão quebrar tudo. O Carlos Lacerda vai ser acusado como grande causador da morte do Getúlio Vargas, e vai ser um período de estabilidade no nosso país. O Brasil vai ficar sem presidente no momento e vão assumir presidentes interinos. O vice que assumiu no lugar do Getúlio Vargas foi o Café Filho. Porém, algum tempo depois ele teve que deixar o seu cargo devido a motivos de saúde. Quem vai assumir quem assumiu foi o presidente da Câmara, que era o Carlos Luz. Então esse cara vai assumir também como presidente interino nesse período de 1954 a 1955, que era o período da eleição. Nesse meio tempo, desse período assim, que estavam esses dois presidentes que assumiram interinamente, que duraram pouco tempo, ocorreu a eleição e o Juscelino Kubitschek, vocês estão vendo aí na imagem, fez uma aliança entre o PSD e o PTB, que era o partido que estava mais à esquerda no nosso país. Então eles vão fazer uma aliança e o Juscelino Kubitschek vai conseguir vencer. O Carlos Luz vai tentar articular um golpe e o ministro da guerra da época, Marechal Lute, esse cara vai conseguir impedir que o Carlos Lacerda, o Carlos Luz, dessem um golpe no Brasil nesse momento. Os caras vão ser presos e não vão poder assumir o governo. Então o Juscelino Kubitschek vai dar início aí à construção de Brasília, que é assunto para outra aula. Então essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. A leitura está na página 56, 57, 58 e 59 e 60. Vocês vão responder a parada obrigatória na página 60, 61 e 60 e 61. Qualquer dúvida, vem no meu privado que eu vou responder. Tenham paciência porque são muitos alunos para eu responder. Então essa foi a nossa aula de hoje e até mais, nono ano.